eu vou estar falando aí sobre 5 passos para tu ter um cãozinho que não puxa na guia, tá? Então a gente vai falar bastante hoje sobre puxões na guia, essa aula é focada nisso, mas se o teu cachorro não puxa na guia, ele late para outros cães no passeio, se ele fica muito ansioso para sair do passeio, se ele é um cachorro medroso na rua, muito ansioso, também presta atenção porque o que eu vou falar aqui vai te ajudar também, tá? Eu vou te apresentar, não é uma solução mágica, tá? Inclusive tu que tá aí talvez buscando uma solução mágica para resolver esse tipo de problema com o teu cachorro, isso não existe, tá? Solução mágica, uma solução única que vá resolver todo o teu passeio, isso não existe, tá? O que existe são uma sequência de etapas, uma sequência de passos realmente que vão te ajudar a ter um cachorro que não puxa no passeio. Existe uma sequência de etapas para tu conseguir realmente ter um cachorro que não puxa no passeio, tá? E eu não tô falando porque eu acho que não existe uma solução mágica, porque eu acho que não tem uma solução única que vai resolver, não. Porque eu realmente já testei tudo que tu pode imaginar, tá? No passado, quando eu tinha os meus cães que puxavam muito no passeio, eles me carregavam, o passeio com eles era desesperador, era um inferno, era horrível. Na época eu testei tudo que tu pode imaginar, todas as alternativas, todas as estratégias, tudo que é ferramenta, tudo que é tipo de coisa, eu testei, tá? O passeio com eles era extremamente caótico. A gente tentou usar enforcador, guia unificada, prong collar, eu tentava trocar de direção quando eles puxavam, eu tentava parar quando eles me puxavam para eles não me puxarem, eu tentava dar tranco, eu tentava dar borrifada de água, gritar, enfim, tudo que tu pode imaginar, eu tentei e nada disso funciona. Por isso que eu tô te falando que não existe solução mágica, tá? E, inclusive, na época, isso foi lá em 2018, 19, naquelas épocas, 2018, 2019, ninguém conseguiu me ajudar. Eu passei por vários adestradores e ninguém conseguiu me ajudar. E eu vi que aqui alguém já mandou aqui, meu cachorro é assim, né? Eu sei como é que é isso, porque eu passei por isso na pele com os meus. Então eu sei quão desesperador é tu sair para passear e só querer conseguir andar com o cachorro e nem isso ser possível, ele te arrastar o tempo inteiro, ele ficar querendo latir para tudo que ele enxerga, né? Não poder ver uma pessoa, um cachorro, um veículo, uma moto, alguma coisa, já querer tentar atacar, ir para cima, late para pessoa que passa correndo, a Vicky aqui, ó, falou, late para pessoas passando correndo, bicicleta, caminhão, e aí a gente fica extremamente desesperado. E como eu falei, essa aula de hoje aqui a gente vai ver os 5 passos para ter um cão que não puxa na guia, mas esses 5 passos também vão te ajudar se tu tem um cachorro que late muito, muito ansioso, um cachorro que fica muito agitado no passeio, que não presta atenção em ti, que não te escuta, tudo isso também vai te ajudar nessas questões, tá? E como eu tava falando, na época que eu passava por esses perrengues com os meus cães, ninguém conseguiu me ajudar. Ninguém conseguiu me ajudar. Eu passei por diversos adestradores ao longo da vida deles aqui, antes de eu me tornar adestradora, e ninguém conseguiu nos ajudar, ninguém conseguiu fazer a gente ter um passeio tranquilo. Mas eu, depois de muito perrengue, de muito testar, aplicar, testar, entender como é que era que se fazia para chegar num passeio tranquilo, eu consegui ter um passeio sem estresse com eles. E depois disso eu acabei me tornando adestradora. E hoje eu ajudo aí outras pessoas que também passam por esses perrengues com seus cães, que também têm um passeio extremamente estressante, que também tem um cachorro que puxa, um cachorro que late para tudo, um cachorro reativo, um cachorro que não presta atenção em ti. Então eu tô aqui para ajudar vocês com essa situação, porque assim como eu consegui, assim como as minhas alunas conseguem, vocês também vão conseguir, seguindo o método certo, tá bom? Hoje, quando tu sai para passear com o teu cachorro, que é extremamente estressante, caótico, frustrante, desesperador, a gente passa às vezes vergonha, né? Eu na época me sentia envergonhada de ser com os meus cães e as pessoas ficarem olhando assim, meu Deus, esses cachorros latindo desesperadamente, olha essa pessoa louca aí. Eu me sentia muito julgada o tempo inteiro. E se naquela época alguém me dissesse, Mônica, tu vai conseguir passear com eles, tu vai conseguir sair para passear e aproveitar esse momento vai ser tranquilo, eu diria que isso era impossível, que para os outros cães talvez fosse possível. Né? Eu via as pessoas na praça andando com seus cães, conseguindo passear e eles não latindo, não reagindo, mas os meus eram surtados. E aí, para mim, parecia completamente impossível, inviável os meus cães. Nossa, os meus cães, aqueles cães que latem para tudo, que são surtadíssimos, que a gente não consegue nem sair da porta de casa sem eles estarem gritando, latindo desesperador. Parece impossível, né? Para mim parecia impossível e imagino que para ti também talvez pareça algo impossível de conseguir, né? Mas tô aqui para te dizer que existe luz no fim do túnel, existe solução, tá? Eu uma época cheguei a desistir, não quero que tu desista do teu cão, porque
tem sim solução, tá? E assim como para mim parecia que não tinha solução, também parece, para muitos de vocês, para diversas alunas minhas, também parecia que não tinha solução antes delas entrarem para o método TFP, né? A Fábio, uma das minhas alunas, a gente estava agora, antes da live aqui, eu estava fazendo uma aula ao vivo com as alunas da mentoria, e a gente estava tendo uma aula de análise de treino. A Fábio estava ali na aula, inclusive eu vi que a Mirtz entrou aqui, Mirtz também estava na aula. A Fábio passou por 6 adestradores, gastou mais de 7 mil reais entre coleiras e adestramento com esses adestradores. Já achava que já não tinha mais solução, já tinha desistido do Bruce, que é um pitbull de quase 40 quilos, coisa mais linda. O Bruce hoje nos vídeos da aula ele estava de moletom, coisa mais fofa. Para a Fábio também parecia impossível, mas ela conseguiu, né? A Mirtz, que não sei se está aqui ainda, está aqui na live, vi que ela tinha entrado, também aluna da mentoria TFP. A Mirtz também passou por adestrador, também, né, passou por várias situações com a Cook e também está conseguindo ter um passeio mais tranquilo. A Érica já tinha ouvido que nunca ia conseguir passear com Golden de 45 quilos num peitoral sem ele arrastar ela, e conseguiu, tá? Então, assim, tem solução no fim, tem solução, tem luz no fim do túnel, e é isso que eu quero que tu veja, tá? Que alguém mandou aqui que começa bem triste, que dá vontade de desistir, mas não desistam, por isso que a gente tem essas lives todas as semanas para eu poder ajudar vocês, tá? Como eu falei, esses 5 passos, o que é esses 5 passos que eu vou te ensinar aqui hoje? Eles não são uma mágica, tá? Vocês vão ver que é uma construção, tá? Eu gosto muito dessa analogia de construção, de construir o passeio, porque na verdade é isso que acontece. A gente vai construindo bloquinho por bloquinho, etapa por etapa, tá? E eu sei que quando eu falo aí em construção, parece algo difícil, parece algo que eu vou precisar dedicar muito tempo, porque quando a gente vê um prédio sendo construído, né, quanto tempo os caras não ficam ali construindo até ficar pronto? Então eu sei que quando eu falo em construção, de que esses 5 passos eles são uma construção, talvez tu esteja pensando, ai, Mônica, mas eu então vou ter que dedicar muito tempo, né? E eu quero saber, tu que tá aqui nessa live, a tua rotina hoje, como é que é? Ela é uma rotina tranquila ou ela é uma rotina caótica? Uma rotina que tu tem pouco tempo? E aí quando eu falo que a gente precisa seguir esses 5 passos que são uma construção, talvez tu pense, nossa, mas eu vou ter que construir um negócio, vou ter que fazer essa construção que a Mônica está propondo, isso vai me levar muito tempo. Eu não tenho esse tempo, demora muito. E aqui que eu já quero te avisar, eu já quero te dar a boa notícia de que não, tu não precisa dedicar muito tempo, tá? Quando eu falo em construção, é para ficar mais fácil de tu entender, mas não é uma coisa que vai te demandar tempo, uma coisa que aí com 2, 3, 5 minutinhos por dia, tu já consegue fazer essa construção, dedicando aí 2, 3, 5 minutinhos por dia. E falo mesmo, não é ficção que eu tô falando. A Mirtz, que tá aqui na live, que é minha aluna, pode dizer que são poucos minutinhos mesmo por dia, né? Naya Rocha manda aqui, não tenho tempo, a rotina nos engole. E realmente, a rotina nos engole, a gente não tem tempo. E é por isso que eu já queria ressaltar aqui, porque eu vou te passar aqui hoje, tu não precisa se preocupar que não é para tu dedicar 1 hora, 2 horas, 30 minutos, nada disso. É para tu dedicar minutinhos do teu dia para inserir essas práticas na tua rotina para tu conseguir fazer essa construção que a gente vai falar aqui agora, tá? E aí, para começar, a primeira coisa que eu preciso que tu entenda, que eu preciso deixar muito claro desde o início, é uma coisa sobre equipamento, tá? O primeiro passo do que a gente vai estar falando aqui dessa construção é sobre equipamento, tá? A Mirtz falou aqui, é verdade, pouco tempo, mas com um retorno imenso. E é muito verdade isso, são poucos minutos que dão um retorno gigantesco pra gente. A gente já vai falar mais sobre isso, mas poucos minutinhos por dia, tá? Então não te preocupa que o que eu vou te passar aqui não é para demandar tempo. Por isso que se tu tem hoje uma rotina super corrida, tu também vai poder encaixar isso na tua vida. O primeiro passo que a gente vai estar falando é sobre o equipamento. Tá? O que eu quero dizer com equipamento? Uma coleira, tipos de coleira, tipos de peitorais, tipo de coleira, tipo de guia, o equipamento de passeio, tá? Porque o que eu quero falar sobre equipamento, tá? É uma coisa bem importante e, na verdade, a gente vai estar falando sobre, primeira coisa, sobre um erro, tá? Eu vejo muita gente cometendo esse erro. E se tu estiver cometendo esse erro, grandes são as chances de tu não conseguir ter um passeio tranquilo depois. Então eu preciso te dar esse alerta para que tu pare de cometer esse erro, tá bom? Primeira coisa, sobre equipamento de passeio. O equipamento de passeio, a coleira, o peitoral, não é isso que faz o cachorro puxar, tá? Eu sei que muitas vezes a gente ouve, eu não vou usar um peitoral porque o peitoral é um equipamento que faz o cachorro puxar.
Eu mesma, um dos adestradores que eu passei lá em 2017, 18, na época, me disse, não, tu não pode usar peitoral com o teu cachorro porque ele ativa um modo búfalo nele, era um modo búfalo, que ele falou que era tipo um touro, um búfalo, e ele vai te puxar, por isso que ele tá te puxando. Gente, por favor, se alguém algum dia chegar pra ti e te disser que o peitoral, que a coleira, que o que tu tá usando ali é o que faz o cachorro puxar, pelo amor de Deus, foge dessa pessoa, tá? Essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Não, o equipamento não é o que faz o cachorro puxar, tá? A gente dizer que o equipamento, que a coleira, que o peitoral é o que faz o cachorro puxar, é a mesma coisa que eu dizer que a pessoa andar de cinto de segurança no carro vai fazer ela acelerar, andar acima da velocidade permitida. Não tem relação nenhuma, tá? Então, o equipamento não é o que faz o cachorro puxar. E também o equipamento, a coleira, o tipo de coleira e o tipo de equipamento de passeio não é o que faz o cachorro não puxar. O equipamento ele não ensina o cachorro a puxar, tá? Isso também é um grande erro, tá? Que muitos adestradores pregam por aí de que, tu tem que comprar a coleira X, tu tem que usar um enforcador, tu tem que usar essa coleira aqui, essa coleira de adestramento, guia unificada, porque o peitoral não dá, tem que ser essa, porque isso que ensina o cachorro a puxar. Mentira! Equipamento não ensina o cachorro a passear, tá? Equipamento não é o que vai ensinar o cachorro a não puxar. É um grande erro tu achar que o equipamento é o que ensina o cachorro a ficar tranquilo ali, andar sem puxar no passeio, seja aí enforcador, seja cabresto, seja coleira de pescoço, seja peitoral anti-puxão, seja enforcador, seja coleira de pescoço, seja guia unificada, seja cabresto, isso não ensina o cachorro a não puxar, tá? Inclusive eu tinha recebido uma pergunta que eu até postei nos stories hoje, de que, o meu, era um pastor maremano, se eu não me engano, meu pastor maremano, mesmo de cabresto, puxa muito, né? E aí que tá a grande questão. Cabresto, enforcador, o que seja, peitoral anti-puxão, o equipamento não faz o cachorro não puxar, tá? Não é o equipamento que vai ensinar o cachorro a não puxar, tá? Então, se por acaso o equipamento diminuir os puxões, é porque tá doendo, é porque tá causando dor no cachorro, tá? Então, se por um acaso tu colocar um equipamento no teu cachorro e ele diminuir os puxões, é porque tá machucando o cachorro, tá? Um enforcador, se o teu cachorro de enforcador parou de puxar, é porque aquilo tá estrangulando ele, tá machucando ele, tá apertando a garganta dele, tá? No momento que tu tirar esse equipamento, o cachorro vai continuar puxando. O equipamento não ensina o cachorro a não puxar, então eu preciso que tu tenha isso bem claro na cabeça, tá? Não é o equipamento que vai resolver. E eu sei disso, eu usei enforcador com os meus cães. Infelizmente, um dos maiores arrependimentos que eu tenho é ter usado enforcador, guia unificada, prong collar, tudo isso com eles. Por conta de sugestões de adestradores na época, eu não tinha ninguém para me alertar que isso não era legal, que não era bom para o cachorro, que não ensinava o cachorro a ficar tranquilo no passeio. Inclusive, essas ferramentas pioraram o passeio dos meus cães, deixaram eles mais reativos, mais estressados, mais ansiosos, tá? Então, essas ferramentas não vão ensinar o teu cachorro a não puxar e se tu trocar de ferramenta, o cachorro vai continuar puxando, tá? Não é isso que vai resolver. Se o teu cachorro parar de puxar por estar usando alguma dessas ferramentas, é porque tá machucando, é porque tá doendo, não é porque ele aprendeu a não puxar, tá? É porque tá tendo dor. E eu tenho certeza que se tu tá aqui nessa live, terça-feira de noite, o que tu não quer é causar dor no teu cachorro, né? Eu sei, tu tá aqui, tu ama muito teu cachorro. Eu sei que tu tá aqui, tu quer o melhor para ele, né? Eu amo os meus cães, eu quero o melhor para eles e eu tenho certeza que tu também quer o melhor pro teu cãozinho, tu também quer poder aproveitar a vida do lado dele, tu também quer poder curtir, né? Sem estresse esse passeio e sem ficar machucando ele. Então, agora tu já sabe, equipamento não é o que resolve o problema, tá? E aí, uma outra pergunta que eu recebo com muita frequência é sobre, tá, Mônica, mas o que eu faço então quando meu cachorro puxa? O que eu vou fazer quando meu cachorro puxa, tá? E aí tem vários erros quando a gente se pergunta isso. Ontem mesmo eu estava fazendo um passeio com o Mock aqui perto da minha casa e eu vi um senhor que tem um cachorro bem reativo que mora aqui na... Não é um senhor, é um rapaz, enfim. O senhor parece que é uma pessoa mais de idade, mas não é. Era, enfim, um rapaz aí, passeando com o cachorro dele. Eu já vi ele passeando várias vezes, é um cachorro, eu vou dizer bem reativo, mas não, ele
não é também bem reativo, ele é um cachorro reativo, tá? E eu notei que recentemente eles agora começaram a passear de enforcador com esse cachorro, o cachorro começou a reagir mais. Provavelmente eles passaram com algum adestrador, porque eu vi ele fazendo alguns erros bem comuns de quem passa com adestrador. No passeio dele ontem, enquanto eu tava passeando com o Mock, eu tava com o Mock de um lado da rua, a gente tava andando e eu vi ele passando com o cachorro do outro lado, o cachorro tava reagindo, e daí eu e o Mock a gente tava passando pro lado contrário. E ele, toda vez que o cachorro ia reagir, ele dava um tranco no enforcador, dava um tranco, e aí quando o cachorro tentava andar um pouquinho, ele dava um tranco. Aí eles continuaram o passeio, e daí toda vez que o cachorro passava na frente dele, ele parava, dava um tranco, trocava de direção e voltava, e ficava trocando de direção cada vez que o cachorro puxava. Isso são grandes erros, tá? Trocar de direção quando o cachorro puxa para ele não puxar, para ele prestar atenção, a gente não funciona. Não é assim que se faz o cachorro andar sem puxar na guia, tá? Esse é um grande erro, inclusive erro propagado aí para o adestrador. Dar tranco também é um grande erro propagado por adestradores. Isso não vai fazer o cachorro não puxar, tá? E aí, a gente... Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque a gente tá se aproximando do nosso segundo passo, tá? A gente acabou de ver que o primeiro passo é em relação ao equipamento, que o equipamento não é o que vai fazer o passeio ficar tranquilo, não é o que vai fazer o cachorro não puxar. E aí eu quero fazer um exercício de imaginação contigo aqui. Eu quero que tu pense agora... Tu que tá aqui nessa live, tu tem carteira de motorista? Eu não sei como é que se chama aí na cidade de vocês, eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de carteira de motorista, sei que alguns lugares chamam de carta, CNH, a gente também chama de CNH, né, porque é o nome do documento, mas o documento, habilitação de trânsito, habilitação de condutor, né, tem diversos nomes aí, mas quando a gente vai tirar essa carteira de motorista, quando a gente vai fazer lá as provas de autoescola, eu me lembro de quando eu fiz a minha autoescola, gente. Eu fiz na cidade lá onde eu morava, que era perto da casa da minha mãe, e tinha uma autoescola bem na frente do prédio onde a gente morava. E essa autoescola é bem no centro da cidade. E aí, quando eu comecei a ir para a autoescola, quero saber se vocês também lembram, quem fez prova de autoescola aí vai lembrar desse detalhe. Mas quando eu comecei a autoescola, eu ia para a autoescola, aí eu entrava no carro com o instrutor, a gente ia até um bairro bem afastado da cidade, onde tinha menos movimento, e aí lá a gente trocava e eu fazia as práticas, né, de dirigir o carro, aprender a dirigir o carro e tal. Aí eu te pergunto, por que eu não saía direto da autoescola para ir até o lugar dirigindo, né, e praticar já na rua mesmo, nas avenidas? Porque eu não sabia dirigir ainda. Eu estava começando a aprender a engatar as marchas, né? Dar partida no carro, não deixar o carro apagar, não deixar o carro morrer. Imagina colocar uma pessoa que está recém aprendendo a dar partida no carro, ligar os piscas, né? Engatar as marchas, não deixar o carro apagar. Colocar essa pessoa no meio de uma avenida super movimentada. Ela provavelmente vai bater o carro, porque ela não sabe nem ligar direito o carro ainda, não sabe nem engatar as marchas, vai apagar o carro, né? Vai morrer ali o carro com marchas. Então, por que a gente vai fazer... por que eu, no meu caso, a gente ia fazer as aulas de autoescola num bairro mais afastado? Porque eu primeiro tinha que praticar aquilo longe do trânsito para depois poder dirigir no trânsito, tá? E por que eu tô contando isso aqui para ti, né? Porque a gente tá falando sobre cachorro. O que isso tem a ver com cachorro? Que a grande questão é que o nosso segundo passo aqui dessa aula de hoje, para ter um cachorro que não puxa na guia, é escolher o ambiente adequado, tá? E o que eu quero dizer com escolher o ambiente adequado? É escolher um ambiente adequado para o cachorro aprender aquilo, tá? Então, se tu sai para passear com o teu cachorro e tu chega na rua e o teu cachorro começa a puxar, tu tentar ficar ensinando ele a não puxar quando ele tá puxando ali no passeio onde tem pessoas passando, tem cachorro passando, tem moto, tem caminhão, tem bicicleta, tem pessoas correndo, tem cheiros, tem arbusto, tem graminha, tem um monte de coisa acontecendo, é a mesma coisa, tu tentar ficar corrigindo esse problema e resolvendo esse problema diante dessa situação, é a mesma coisa que tu tentar colocar a pessoa que tá começando a fazer autoescola para dirigir um carro no meio de uma avenida movimentada. Colocar, sei lá, dirigir na Paulista, dirigir na Marginal Tietê aí para quem é de São Paulo, aqui para quem é de Porto Alegre, sei lá, colocar na Ipiranga. Enfim, cada lugar vai ter a sua avenida movimentada, mas é mais ou menos isso. Por isso que o nosso segundo passo é escolher o ambiente, tá? Quando a gente está ali no passeio, tem muita coisa acontecendo, tem muita informação, às vezes tem coisas mais interessantes para o cachorro do que ele
prestar atenção em tipo do que ele te escutar, do que ele não puxar na guia. Então a gente precisa escolher o local adequado para conseguir ensinar o nosso cachorro, tá? E o que é esse local adequado? Qual é esse local adequado? Dentro de casa. Ai, Mônica, mas eu quero ensinar direto na rua. O meu problema é o passeio, não é dentro de casa. Dentro de casa, meu cachorro é maravilhoso. Eu quero resolver o problema no passeio, não dentro de casa. Não interessa. Tu não aprende a dirigir na avenida movimentada. Tu aprende a dirigir no bairro tranquilo. Mesma coisa com o cachorro. Tu não aprende, o cachorro não aprende a não puxar no passeio. Ele aprende a não puxar dentro de casa. A gente precisa ensinar isso para ele, tá? Então, escolher o lugar é extremamente importante. E ouso dizer que subestimar isso é o que impede muita gente de o que impede muita gente de ter um passeio tranquilo, tá? As meninas que são minhas alunas que eu vi que estão aqui na live, vi que Jéssica entrou, a Mirtz aqui, elas sabem o quanto eu bato nessa tecla do ambiente adequado, tá? Então, assim, o ambiente adequado é a chave para vocês conseguirem depois ter um passeio sem puxões na guia, um passeio tranquilo e sem estresse. Então, precisamos escolher o ambiente adequado e que vocês mandaram aqui tudo dentro de casa, em casa. Isso é muito didática. Gente, eu gosto de explicar com detalhes porque eu preciso que vocês entendam as coisas, tá? Então, eu sei, às vezes repete, mas eu preciso que tu entenda realmente para conseguir ajudar o teu cachorro, tá? Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Pegar minha piranha para prender o meu cabelo. O que acontece? Como eu falei desde o início, se eu tivesse uma fórmula mágica, um passe de mágicas, assim, ó, uma varinha mágica que eu pudesse fazer plim. Tu quer um cachorro que não puxa na guia? Aqui, ó, plim. Se existisse um passe de mágica, eu tava milionária, gente. A vida tava, né? Não trabalhava mais, se fosse simples assim. Não é, por isso que a gente tá falando aqui sobre 5 passos para vocês aplicarem. Eu preciso que vocês entendam isso, eu preciso que tu entenda isso para poder ajudar o teu cãozinho. Não tem passe de mágica, tá? Aqui é realmente entender e depois aplicar. Não adianta só também entender, tem que depois aplicar, tá? Vamos continuar aqui? Então, como eu tava falando, agora que tu entendeu isso, tá num lugar calmo com o teu cachorro, o que tu vai fazer, tá? Agora que eu já entendi que é dentro de casa, que é num lugar calmo que eu vou começar, o que eu vou fazer, tá? Eu preciso agora que tu imagine que o passeio, ele é uma construção, tá? Uma construção tipo um prédio, uma casa. Tem base, tem parede, tem andares e tem telhado, tá? É uma construção. O passeio, ele é uma construção, tá? Ele não é uma solução mágica, ele é realmente uma construção. E tem uma outra analogia que eu gosto de fazer, que é o seguinte, vocês lembram da escola que tinha lá a fórmula de Bhaskara? Eu nem sei se... Gente, pra quem não sabe, eu sou formada em astrofísica, eu deveria me lembrar da fórmula de Bhaskara, mas eu não me lembro de cabeça. Eu acho que é menos b, mais ou menos b ao quadrado, raiz de 4ac, menos 4ac, eu acho que era, e sobre 2a. Sobre 2a. Eu acho que isso é a fórmula de Bhaskara, tá? Muita gente vê na escola a fórmula de Bhaskara, eu acho que era isso aqui, tá? Não me lembro direito. Por que eu tô mostrando fórmula de Bhaskara numa live sobre puxões na guia de cachorro, tá? A gente aprende na escola formulinhas tipo essa aqui. Se eu pego e entrego essa formulinha para uma criança de 5 anos, ela vai conseguir resolver? Será que se eu entregar isso aqui para uma criança, ela vai conseguir resolver isso aqui? Não, será que alguém de vocês consegue resolver? Eu não me lembro como é que se resolve isso aqui, né? Mas se eu entregar isso para uma criança, ela consegue resolver? Quero saber. Manda aqui para mim para eu saber. Eu chutaria que não, tá? Eu chutaria que não, chutaria inclusive que a criança ia olhar e começar a chorar e sair correndo, tá? Ela não vai entender, ela não sabe o que é B, ela não sabe o que é quadrado, ela não sabe o que é raiz, ela não sabe nem o que é um mais e um menos, tá? Como diabos eu vou querer que a criança resolva isso daqui, tá? Ela não sabe nem o básico que é a soma, subtração, divisão, multiplicação, a criança não sabe nem isso ainda. Eu nem sei se a fórmula de Bhaskara que eu coloquei aqui tá certa, né? Detalhe. Ela vai desenhar em cima, diz a Mir. Vai ser basicamente isso, vai daqui a pouco desenhar em cima, vai chorar, vai... Enfim, né? Por que eu tô falando isso? Porque para alguém conseguir resolver isso aqui, precisa primeiro do básico, precisa aqui, ó, da soma, da subtração, da divisão, da multiplicação, da potência, da raiz quadrada,
precisa saber fazer tudo isso, né? Precisa primeiro do básico, né? Soma, divisão, multiplicação, subtração aí, para depois conseguir resolver essa equação. E o que isso tem a ver com o cachorro? É a mesma coisa, tá? O cachorro, quando a gente quer que o cachorro tenha um passeio tranquilo, eu preciso primeiro dar as pecinhas, os tijolinhos da construção para o meu cachorro. Eu preciso dar esses tijolinhos para ele, para que ele possa ir, para a gente ir construindo juntos esse passeio, essa construção. Então, preciso fornecer essas primeiras pecinhas, esses primeiros tijolos, tá? E eu chamo isso, esses primeiros tijolos da construção, eu chamo isso de criar confiança, tá? Criar confiança. Alguns exemplos aí. Procura, o isso, treino de apelido, troca, truques, enfim, tem várias coisas aí que eu posso fazer para criar confiança no meu cachorro, e inclusive o terceiro passo para eu conseguir ter um passeio sem puxões na guia, sem o meu cachorro ficar puxando, o terceiro dos 5 passos é criar confiança, tá? O que é criar confiança? É eu realmente dar essas habilidades, ensinar essas habilidades, essa base para o meu cachorro, tá? Ensinar o meu cachorro a soma, subtração, divisão e multiplicação, ensinar esse básico para o meu cachorro. Em termos de cachorro, o que seria esse básico, né? Posso ensinar o procura, tá? O procura é ensinar o cachorro a pegar um grãozinho de comida que tu jogou, ele farejar e encontrar esse grãozinho de comida. O treino do isso é o cachorro saber que isso significa algo muito legal, que ele vai ganhar uma comidinha por ter ouvido esta palavra. Treino do apelido, o tocar o focinho na mão, truques, tá? Truques são sensacionais para criar confiança do cachorro. Quais truques, Mônica? Pode ser qualquer truque que tu faça, inclusive, lembrando, toda quarta-feira, às 9h09 da manhã, aqui no meu perfil, eu faço uma live prática ensinando algum comportamento, algum truque novo, tá? Já ensinei o truque de passar no meio das pernas, já ensinei o truque de deitar a cabecinha no chão, já ensinei o truque de rastejar, tá? Então tu pode ir assistir essas lives, elas estão salvas, ensinar o teu cachorro. Truques e esses outros treinos que eu citei aqui, principalmente o procura, o isso, o apelido, eles, considerando o nariz, eles ajudam a desenvolver a confiança do cachorro, a criar essa confiança, tá? Então, é muito, muito, muito importante esses treinos, tá? Esses treinos são essenciais, são a base para o cachorro criar essa confiança. E o grande benefício é que um cachorro confiante, ele consegue lidar melhor com as situações, ele consegue quando ele se depara com uma situação nova que talvez ele pudesse ter medo ou que ele não soubesse muito bem o que fazer, se ele está mais confiante, ele está mais seguro, ele consegue lidar melhor, ele consegue focar em ti, ele consegue ficar mais tranquilo, ficar mais de boa, tá? E isso é muito importante para qualquer cachorro. Qualquer cachorro é importante criar essa confiança. Mas principalmente cães reativos, cães medrosos, cães ansiosos, cães tranquilos, né, também, mas principalmente esses cãezinhos que já têm alguma questão aí de ansiedade, ou muito reativo, ou muito medroso, eles precisam criar essa confiança, tá? Confiança é sobre se sentir seguro. E quando a gente tem essa confiança criada, quando a gente cria essa confiança, a gente consegue transferir isso para o próximo nível, tá? Qual é o próximo nível? O próximo passo depois de criar essa confiança é a gente desenvolver, a gente estabelecer uma conexão, né? Como assim? O que eu quero dizer com estabelecer uma conexão, tá? Sabe, eu gosto muito desse exemplo. Sabe aquele amigo, muitas pessoas talvez tenham, talvez tu tenha aqui, aquele amigo ou aquela pessoa, marido, esposa, filho, enfim, alguém que só um olhar basta, que você se olha, sabe o que tá falando, que tu começa a falar uma frase e a pessoa termina, que ri das mesmas piadas, que manda as mesmas figurinhas no WhatsApp, que dá risada das mesmas coisas. A gente tem alguma pessoa assim, né? Se tu tem alguma pessoa assim, tu vai lembrar dessa pessoa, quem é essa pessoa, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Porque o que tu tem com esse teu amigo, com essa pessoa, tu tem conexão. Tu tem um vínculo, um relacionamento, né? Mas principalmente essa conexão. Vocês desenvolveram essa conexão, tá? Não é uma coisa que liga um botãozinho, não é um botão que liga. A gente desenvolve essa conexão, tá? E isso que tu precisa fazer com o teu cachorro. Esse é o próximo nível, né? Esse é o nosso quarto passo, desenvolver essa conexão.
tá? E para desenvolver essa conexão com o teu cachorro, tu precisa aí de exercícios para fazer isso. Tu precisa praticar alguns exercícios, algumas atividades para desenvolver essa conexão com o teu cachorro, tá? Esqueci de falar um negócio, agora que eu me lembrei. Eu tenho meu roteiro aqui para não esquecer de falar as coisas para vocês, mas eu esqueci mesmo assim de falar um negócio. Vou voltar depois no final, tá? Sobre criar confiança. Depois eu volto, para não perder a linha de raciocínio aqui, tá? Se eu esquecer, vocês me lembrem aqui nos comentários de eu falar o que eu esqueci. Vamos lá, então como eu estava falando sobre desenvolver a conexão, a gente precisa praticar alguns exercícios, né? O cachorro precisa desenvolver essa conexão contigo e alguns treinos, algumas práticas para tu desenvolver essa conexão, tem várias, tá? Mas alguns que eu gosto muito, tá? Órbitas. Órbitas é sensacional para desenvolver conexão. Órbitas é realmente, não é só sobre andar do lado, porque na órbita, eu já ensinei esse treino uma vez aqui no Instagram. A órbita, inclusive se vocês procurarem, vocês encontram aí no meu Instagram, no conteúdo, esse videozinho aí, tá? Mas a órbita, ele é um treino super legal, porque a gente ensina o cachorro a ficar do nosso lado, a orbitar a gente, tá? Então, a ideia de treino de órbitas é o seguinte. Como eu falei, para quem não sabe, eu vim da área da astrofísica, tá? Minha formação é em astrofísica. E órbitas, Sol, Terra tá orbitando o Sol, ou Terra e a Lua tá orbitando o Sol, tudo tá se orbitando aí no universo. A ideia da órbita é o quê? É acompanhar o movimento, tá? Pegar esse conceito, trazer para o treino dos cães, foi isso que eu fiz. Órbitas com os cães é a gente ensinar o cachorro a orbitar a gente, acompanhar o movimento. A gente anda, o cachorro anda. Eu vou, meu cachorro vai. Eu volto, meu cachorro volta. Eu vou para um lado, meu cachorro vai. Eu vou para o outro, o cachorro vai. Então o cachorro aprende a acompanhar o nosso movimento. Órbitas é sensacional para isso, mas é sensacional para criar essa conexão, né? Para criar essa atenção do cachorro por ti, dele saber prestar atenção, dele saber te acompanhar, tá? Órbitas é o que faz o cachorro prestar atenção em ti. Outros exercícios que vão te ajudar aí a desenvolver essa conexão. Recall. Recall é sensacional, tá? Recall é o famoso treino do vem. É o treino que todo mundo tenta fazer, faz meia boca e quando precisa não funciona. Por quê? Porque não foi feito direito, tá? Mas treino de recall é o famoso treino do vem, que é o treino que a gente chama pro cachorro vir, né? E daí, quem aí nunca foi num parque e viu alguém chamando seu cachorro 15 vezes até o cachorro vir, e daí quando veio, voltou e saiu correndo de novo, né? Pode ser que isso já tenha acontecido contigo também, né? Treino do recall é a gente ensinar o cachorro a vir pra gente, independente do que tá acontecendo, na hora que eu chamo, na primeira vez que eu chamo, tá? Então, o recall envolve muita conexão. Um bom treino de recall, um cachorro que tu chama e ele automaticamente, pá, vira a cabeça e volta correndo, é um excelente treino de recall, tá? É uma excelente conexão. Inclusive, eu decidi agora fazer na semana que vem, não é na semana que vem, na outra vai ter uma maratona de recall só sobre esse assunto lá para as alunas da mentoria TFP. A gente vai ter uma semana inteira só para praticar e refinar esses treinos de recall, porque eu acho muito importante. Eu quero que as alunas melhorem isso, levem isso para outro nível também, essa conexão, esse recall. Até porque o recall é o treino que pode salvar a vida do teu cachorro. Tá? É o treino que, se um dia o teu cachorro, sei lá, se solta da guia, é tu chamar ele, pum, automaticamente vira a cabeça e volta correndo, tá? Isso é um bom recall. O recall pode salvar a vida do teu cachorro. Então, um recall, uma baita conexão, é um baita treino que desenvolve essa conexão e que depois pode salvar a vida do cachorro na vida real. Também te dá essa confiança para deixar o cachorro mais livre, que tu sabe que ele vai voltar. Outros treinos aí que também vão te ajudar a desenvolver essa conexão. Click to Calm, treinos de reatividade, treino de engajar e desengajar. Inclusive, tinha uma pergunta hoje na minha caixinha de perguntas sobre treino de desengajar, né? Como ensinar o cachorro a desengajar. O que eu posso fazer para ensinar o cachorro a desengajar, né? O cachorro vê um outro cachorro e ele desengaja e sai da situação sozinho. Eu posso recompensar o meu cachorro quando ele faz isso naturalmente, tá? Então, se eu tenho um cachorro reativo, por exemplo, o caso do Mock, tá? O Mock é um cachorro que reage. O Djalma tá aqui, eu que perguntei, né? Acho que foi tu mesmo, não me lembrava mais, mas tinha essa pergunta lá. O Mock é um cachorro reativo, mas ele vai reagir
se o gatilho estiver muito perto, tá? Se o gatilho estiver perto, ele vai reagir. Então, não é a situação que eu vou usar para fazer o treino de desengajar. O treino de desengajar tem que ser numa situação que o cachorro não está reagindo, tá? Inclusive, o treino de reatividade, ele é feito nessa situação que o cachorro não está reagindo, mas isso não é assunto para essa aula aqui. Não tem como eu aprofundar nisso agora. Mas, como o treino de desengajar é um treino desses de melhorar o relacionamento, a conexão, eu vou fazer um parênteses aqui no meio. O que eu poderia fazer? Quando o meu cachorro, ele voluntariamente desengaja de algum gatilho, ou seja, ele viu um outro cachorro e ele mesmo decide desengajar e olhar para mim, ou virar a cabeça e cheirar o chão, ele mesmo decide desengajar, eu posso recompensar o meu cachorro por ele ter feito essa boa decisão, tá? Então, isso é um treino de desengajar na prática, tá? Aqui de uma forma bem superficial, porque eu não tenho tempo aqui para aprofundar esse treino de desengajar, mas é um treino que o cachorro começa a desengajar do gatilho e te procurar, ou desengajar e interagir com o ambiente, tá? Outros treinos que desenvolvem aí essa conexão, treinos de check-in, são treinos que o cachorro voluntariamente checa contigo durante o passeio, treinos de reatividade, tá? E o grande benefício desses treinos que geram conexão é que o cachorro ele passa a te escutar, ele passa a prestar atenção em ti, ele passa a querer estar perto de ti, ele passa a querer estar próximo. Por quê? Porque ele sabe que é muito legal ficar perto de ti. E quando eu falo muito legal, não é ficar ali com um pedaço de bacon na cara do cachorro. Não. O cachorro voluntariamente está fazendo isso. Isso é conexão, não é suborno. Tá? O que eu falei no início desse quarto passo sobre conexão é aquele amigo que completa a tua frase. É aquele amigo que ri da mesma piada. É aquele amigo que manda figurinhas toscas que tu vai rir. É aquele amigo que um olhar basta. Não é uma pessoa que tu tá subornando, né? Não é uma pessoa que tu tá, peraí, eu vou te dar aqui esse presentinho e tu dá risada comigo. Eu vou te dar eu te dou R$50 pra tu dar risada da mesma piada que eu. Não faz sentido. Conexão não é isso. Conexão não é suborno. Conexão é o outro escolher estar próximo, tá? Então, a partir dos treinos de conexão, o cachorro decide estar perto de ti, o cachorro decide estar mais próximo, decide prestar atenção em ti. Isso é incrível, isso que a conexão é capaz de fazer, tá? E aí, o que acontece? Quando tu faz bem, quando tu constrói, né? A gente falou, passeio é uma construção. Quando tu constrói bem o passo 3 e o passo 4, tá? Vamos recapitular. A gente falou sobre o primeiro passo sobre o equipamento, né? Que o equipamento não é o que vai resolver o teu problema. O equipamento, esquece se tu tá dependendo de equipamento, não é a solução, não é a coleira que vai resolver o problema. Segundo, a gente falou sobre o ambiente, escolher o ambiente certo, tá? E aí, se tu constrói o passo 3 e o passo 4, né? Cria a confiança e estabelece a conexão no ambiente adequado, tu faz esses passos bem feitos, o nosso quinto passo, tá? O passeio, a sequência, acontece naturalmente, tá? Por quê? Porque tu praticou com o teu cachorro, vocês ensaiaram, vocês já estão com essa conexão, vocês já estão ligados um no outro. É que nem uma peça de teatro, é que nem um filme, que sai naturalmente, tá? Eu não sei se tu aí já apresentou alguma palestra, já apresentou alguma peça de teatro. Eu teve uma vez teve uma não, na verdade tiveram várias, mas uma mais marcante no meu mestrado, quando eu estava fazendo mestrado em astrofísica lá em 2018. Durante o mestrado a gente tinha que dar várias palestras pro grupo de pesquisa, e daí as palestras eram sempre em inglês, com bastante frequência. E pode não parecer, mas eu tenho muita dificuldade de falar em público. Aqui eu estou falando com a câmera, tá? Eu não estou falando num salão cheio. E aí teve uma vez que eu tinha que dar uma palestra, eu fui num congresso em Portugal, e eu tinha que dar uma palestra sobre o meu trabalho em inglês na frente de 200 pessoas especialistas da área. Foi uma das coisas mais traumáticas da minha vida. E o que aconteceu? Quando eu tinha que dar, eu tive que dar essa palestra e depois eu tive que dar outras duas em congressos internacionais também, mas essa foi a mais traumática, assim, mais chocante. O que acontecia quando eu tive que fazer essa palestra? Eu ensaiei muito, eu escrevi todo o texto do que eu ia falar, tudo de cabo a rabo, palavra por palavra, e eu ensaiei tudo trocentas vezes, na frente do espelho, com meu marido, para alguns amigos que trabalhavam no mesmo grupo de pesquisa que eu, antes de apresentar lá no palco. Porque se eu chegasse no palco e tentasse explicar, por mais que eu falasse inglês, na hora que eu visse 200 pessoas na minha frente, eu ia me apavorar e não ia conseguir falar, tá? Então, o que aconteceu? Eu pratiquei muito antes, né? Pratiquei um pouquinho todos os dias, ia lá com o meu discursinho lá, treinava sozinha,
E o que aconteceu? Quando eu cheguei para dar a palestra lá, acho que era uns 10, 15 minutos de palestra, nem me lembro quanto tempo era, mas enfim, quando eu cheguei lá para apresentar o meu negócio, o meu trabalho, o negócio sai naturalmente. As palavras saem naturalmente. Eu não precisava ler nada, saía naturalmente. Por quê? Porque eu tinha praticado aquilo muito. Então, quando tu faz muito bem, né? Voltando, por que eu tô contando tudo isso para vocês? Não é porque eu quis contar sobre o meu trauma da palestra, né? Mas quando a gente faz muito bem, o passo número 3, que a gente cria confiança. Como é que eu criei confiança em mim? Escrevendo roteiro, né? Conexão ali, praticando. A conexão é sobre praticar. Então, quando a gente faz muito bem o passo 3 e o passo 4 no ambiente adequado, que era o nosso passo 2, a sequência é inevitável. O passeio tranquilo é inevitável. Ele chega. Ele chega, uma hora ou outra ele vai chegar. Tá? Então, o nosso 5º passo é a ação. É realmente o telhado na nossa construção. É levar isso para a vida real, levar isso para o passeio, praticar o que tu veio praticando antes no passeio na vida real. É ir lá e apresentar a palestra. Mas eu já pratiquei tanto antes que sai naturalmente, que flui naturalmente. Tá? E aí o grande benefício de quando eu chego para praticar isso no passeio, que é o estágio final da construção do meu passeio tranquilo, o que acontece? O meu cachorro ele já sabe o que fazer. O meu cachorro ele já aprendeu o que tem que fazer. Ele sabe o que fazer. Não tem nenhuma correção, eu não estou corrigindo ele. Ele não está puxando para eu ter que ficar trocando de direção. Nada disso acontece porque ele sabe o que fazer. O cachorro escolhe estar do teu lado. O cachorro escolhe ver um outro cão passando do outro lado da rua e ficar: ah, tá bom, tem um cachorro passando lá. Vamos seguir o passeio, tá tudo certo. O teu cachorro escolhe ver uma marmita no chão e: ah, uma marmita. Ah, tá bom, não é pra mim. Segue. Se tu sem querer soltou a guia do teu cachorro, a guia estourou e o teu cachorro sai andando, tu chama ele o quê? Escolhe vir até ti. Então, o cachorro escolhe essas boas decisões. Por quê? Porque tu preparou ele muito bem antes disso. Vocês praticaram isso antes, tá? Então, o cachorro, o grande benefício é que o cachorro aprende o que tu quer que ele faça e ele vai passar a fazer isso, né? Ele vê que é muito legal ficar perto de ti, ele sabe que ele pode te pedir ajuda. Então, se ele se deparar com uma situação que ele fica desconfortável, ele tem confiança para lidar com a situação, mas se mesmo assim ele ficar inseguro, ele sabe que ele pode daqui a pouco olhar para ti, porque vocês praticaram isso, treinos de engajar, desengajar, outros treinos aí, que ele pode te olhar e dizer: olha só, eu não estou muito confortável nessa situação, a gente pode de repente fazer alguma coisa aqui? Eu não estou muito confortável, ele pode pedir ajuda para ti. E, inclusive, ontem, eu estava contando hoje para as meninas na nossa aula aqui, antes da live, eu tive uma aula de análise de treino com as meninas da mentoria TFP, que é uma aula que eu assisto os treinos delas e elas filmam os treinos e eu vou lá e eu dou um feedback para elas, né? Falo o que elas podem melhorar, o que tá legal, como é que elas podem progredir os treinos. É um acompanhamento, né? Então, a gente estava tendo essa aula e eu estava contando para elas que ontem no passeio, eu estava fazendo um treino com o Mock, um treino que ele sempre faz, super tranquilo, e que durante o treino tava um movimento na rua, tinha um carro estacionou e 2 caras desceram, passou uma moto bem perto da gente, uma outra mulher desceu do carro e se abaixou para pegar um negócio que tinha caído para baixo do carro, tudo meio perto, acontecendo ao mesmo tempo, assim. E aí a gente estava treinando e o Mock se assustou com alguma coisa, ele ficou bem inseguro. Como é que eu sei que ele ficou inseguro? Ele baixou o rabinho, baixou um pouquinho o rabinho, não tava com o rabo no meio das pernas, mas ele baixou um pouquinho o rabinho. Por isso que também é tão importante entender aí a linguagem canina, né? Não vou entrar nesse assunto aqui nessa aula, mas, inclusive, dá pra fazer. O que vocês acham de uma aula sobre esse assunto? Sobre linguagem canina, identificar o que o teu cachorro tá tentando te dizer. Quem sabe fica aí uma outra aula para um outro momento. Mas ele se assustou com alguma coisa e ele me olhou. E ele me olhou de um jeito que eu sei que é ele me dizendo: olha só, mãe, eu não tô confortável aqui. Essa situação, eu não tô reagindo, eu tô tranquilo, mas eu não tô muito confortável, eu não tô bem aqui, eu tô um pouco inseguro, a gente poderia fazer outra coisa? E aí a gente atravessou a rua e ele ficou super de boa. Então, ele poderia, eu tava até comentando com as meninas da aula hoje, eu disse, antigamente, o que teria acontecido? O Mock teria ficado inseguro e teria feito o quê? Teria reagido. Ele teria começado a latir para as pessoas, tentado avançar na moto, perseguir a moto, tentaria avançar na mulher que foi para baixo, que foi tentar pegar um negócio que tinha caído embaixo do carro. Ele teria reagido imediatamente.
E ontem não, ele ficou desconfortável e ele fez o quê? Ele me olhou com um olhar que eu sei que é de, olha só, essa situação não tá muito legal para mim, eu não tô muito confiante aqui, mas eu sei, porque a gente tem uma boa conexão, a gente já praticou isso, que eu posso te pedir ajuda. E aí ele me olhou e a gente fez o quê? Atravessou a rua, ficou um pouquinho mais longe e ele, agora tá melhor, mãe, podemos continuar o que a gente estava fazendo, podemos continuar nosso treino aqui, tô bem mais confortável, tá? Então, esse é um grande benefício. O cachorro, ele passa a saber, além de saber o que fazer e tá confiante, né? Ele sabe que se alguma coisa fugir um pouquinho ali do que ele tá conseguindo lidar, ele sabe que ele pode pedir ajuda ao invés de começar a latir, ao invés de começar a puxar na guia. Então, para todas as situações, o cachorro aprende que tem um suporte ali, graças a essa conexão contigo, tá? E aí, eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz no início da live sobre, mas, Mônica, e se o meu cachorro puxa na guia, né? Tô passeando e ele começa a me puxar na guia, né? No passeio. O que acontece, né? Quando tu constrói essas... Vem cá, filho. Vem cá. Ó, tudo bem aqui? Tá tudo bem, tá? Muito bom, garoto. Você é um bom garoto, filho. Então, como eu tava falando, em relação àquela pergunta do, mas... E quando meu cachorro puxa na guia, o que eu vou fazer? Tá? O que acontece é que quando tu constrói essas etapas, quando tu constrói cada um desses passos que a gente falou aqui nessa live, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer, porque o cachorro ele vai saber o que fazer. Então isso aqui é uma construção, né? Como eu falei, é uma etapa por vez. Tá tudo bem, Moquinho? Vem cá. Eu sei, tá tudo bem. Deixa ele ali. Tá. Acho que ele quer ir lá com os manos. Acho que ele quer ir com os manos aí. Tá, foi lá. Estão brincando lá, ele quis ir lá se juntar com o resto da gangue. Então, como eu tava falando, isso aqui é uma construção, tá? Uma etapa por vez, a gente viu aqui 5 passos para tu aplicar para ter um cachorro que não puxa na guia, e é uma construção, uma etapa por etapa. E eu sei que quando a gente fala em construção, quando eu comento isso, muitas vezes as pessoas pensam, que difícil. Eu sei, talvez você esteja pensando, Mônica, muito trabalhoso. Muito difícil, nossa, 5 passos, mas eu não tenho tempo, mas é muito trabalhoso. Não é. Quando a gente segue um método que tem esse passo a passo, não é. Eu sei que talvez aqui pareça confuso, mas eu não consigo entrar em todos os detalhes aqui nessa live, né? A ideia da live aqui é te mostrar que existe sim esse caminho, que é possível te dar esse panorama geral para tu conseguir aplicar com o teu cachorro, tá? Para que tu pare de cometer o erro lá do equipamento, para que tu pare de achar que equipamento é o que resolve o passeio, que equipamento, que coleira é o que faz o teu cachorro não puxar, porque não é, né? Inclusive falei que esse é um grande erro. Eu quero que tu pare de cometer esse erro e também que tu saia daqui e entenda que é para começar dentro de casa. O passeio não se resolve no passeio, se começa essa construção dentro de casa. Assim como quando tu vai fazer uma carteira de habilitação de motorista, tu não vai sair dirigindo a primeira aula prática no meio da avenida movimentada. Tu vai o quê? Tu vai lá para um bairro afastado para dirigir, para praticar. Então tu precisa criar a confiança, né? Praticar, depois estabelecer essa conexão, no caso o cachorro contigo, ou tu ali com o carro, né? Pegar confiança com o carro. Até quando a gente tá começando a dirigir, se tu pega um carro diferente, é bem estranho. Tu tinha criado uma conexão com aquele carro específico, tu trocou de carro, fica estranho. Então, voltando à questão dos cães, tu vai começar dentro de casa, né? E se tu não sabe por onde começar a criar essa confiança, fica tranquila. Toda quarta-feira de manhã, 9h09, tem uma aula prática aqui no meu Instagram, que eu ensino algum truque do zero, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!